Boa galerinha, professor Leandro com vocês na área. Videoaula de hoje, correção da avaliação do CES. Tá certo? Eu vou ser mais direto nesse vídeo, não vou ficar dando muita pausa, muito intervalo. Porque faltou luz aqui em casa, perdi 1 hora de gravação à toa. Então vou ser mais direto aqui para não perder, não correr riscos. Número 1. Se um relógio com defeito atrasa 2 minutos por dia, quantos dias se passará para o atraso ser de 1 hora? Então, pessoal, 1 hora são 60 minutos. Se ele atrasa 2 por dia, 30 dias. Tá certo? Letra C. Não tem nem grande coisa, né? Pegadinha aqui não existe. 2. Um arame é cortado em partes na razão de 3 para 2. Com cada parte se forma um quadrado. Qual a razão entre o perímetro do quadrado maior e o perímetro do quadrado menor? Bom, pessoal, o que ele está querendo dizer para vocês? Que se eu estou formando um quadrado, vamos supor que seja um perímetro de 3, não é, tá? Mas vamos supor que seja um perímetro de 3, tá bom? E um outro com um perímetro de 2. Pode ser um número múltiplo, tá? De 3 e 2. Se eu montar um quadrado com esses 3 aqui, ou seja, o próprio perímetro dele é 3, o próprio perímetro dele é 2. Então a razão do maior para o menor é o próprio 3 sobre 2. Não interessa se é um número múltiplo de 3, se é um número múltiplo de 2. Quando eu simplificar, sempre vai dar 3 sobre 2. Tá bom? A própria razão aqui é dada em cima. Tá? A gente tem que lembrar que a razão do perímetro é a mesma razão dos lados. Tá bom? Se eu for comparar dois perímetros, comparar dois lados, é a mesma coisa. Ok? 3. Em uma maquete de um condomínio, um dos seus prédios de 80 metros de altura está com apenas 48 centímetros. Quase que eu falo 80 de novo. Então tem aqui, 80 metros para 48 centímetros. Então a gente tem aqui, a escala real e maquete. Só para a gente não se perder, né? Não perder aqui o fio da meada. Ok? Então em cima é sempre a escala real, embaixo é sempre a maquete. A altura de um outro prédio, escala real. Perdão, já escrevi antes de ler, tá vendo? Por isso que a gente tem que ler tudo. Desculpa, pessoal, tô com um pouquinho de pressa porque começou a chover. Faltou luz, eu tô com medo. A altura de um outro prédio de 110 metros, agora sim. Tá? Nessa maquete, mantidas devidas proporções, agora sim. Tá bom? Bom, mantidas devidas proporções. Ele já está falando para você, então, que são medidas proporcionais. Basta você fazer o seguinte, uma igualdade entre frações, só para ficar mais bonito. 80 sobre 48 é igual a 110 sobre x, tá bom? Reconhecer aí uma fórmula matemática. O que eu posso fazer com isso daqui? Eu posso multiplicar cruzado direto, eu posso procurar simplificar uma fração, que vai facilitar um pouquinho a tua vida, ou eu multiplico e depois eu simplifico, tanto faz. A gente sabe que o x ele sobe do lado do 80, 80x. O 48 sobe multiplicando com 110. Só que eu não vou multiplicar, eu só vou indicar. E o 80 que multiplica eu jogo para a direita dividindo, logo x é igual a 48 vezes 110 dividido por 80. Agora vocês vão entender o porquê que eu deixei para dividir depois. Eu tenho opções. Já que eu tenho um produto de dois fatores aqui, eu posso simplificar qualquer um desses dois fatores com o número aqui embaixo. Então, um exemplo que está mais na tua cara ali, é o zero. Eu posso cancelar esse zero com esse zero aqui. Agora que eu tenho o fator 11 e embaixo eu tenho o fator 8. 48 divide por 8? Divide. Olha só que delícia. Esquece calculadora, né? Nesse tipo de situação. 48 dividido por 8 dá 6. 6 vezes 11, 66. Pronto. Centímetros, né? A gente não pode esquecer disso.
Letra B. Tá certo? Tá certo? Apagando tudo. 4. De acordo com o censo realizado no Brasil em 2010, havia cerca de 48 homens para 50 mulheres. Sabendo que, ainda segundo essa pesquisa, havia aproximadamente 93 milhões de homens. Então o número de mulheres no Brasil é de aproximadamente em milhões também. Vamos lá. 48 homens. A gente tem que obedecer sempre a ordem que você armou. Se em cima eu coloquei homem, embaixo eu estou colocando mulher, sempre vai ser em cima homem e embaixo mulher, tá bom? Sem piadinha, hein? Então aqui vai ser igual 93, tem que estar em cima, tá? Por que o 93 tem que estar em cima? De novo, porque o 48 é referente ao número de homens. Eu podia ter invertido? Sim, se você por acaso invertesse aqui também. Tá ok? Então tem que inverter os dois lados para poder manter a minha proporção. Se eu colocasse 50 sobre 48, do outro lado ia estar x sobre 93. Você tem que inverter na mesma proporção. Certo? Tá, certo? Então vamos lá. O que eu gosto sempre de fazer? Simplificar. Você pode simplificar antes ou você pode simplificar depois. Lembra que na questão anterior eu simplifiquei depois. Você que escolhe, tá bom? Vou colocar aqui na direita, mas é a mesma coisa, tá, pessoal? 48 vou dividir por 2 e o 50 vou dividir por 2 também. Então vai ficar 24 sobre 25. Só para dar uma diminuída. Dá para simplificar mais? Não. Infelizmente não. Então vai ter que ser isso aqui mesmo. Multiplico cruzado. 24x igual a 25 vezes 93,4. O 24 multiplica, vai para a direita, dividindo. 25 vezes 93,4 dividido por 24. Então vamos lá. 25 vezes 93,4 divide por 24. Nós temos lá 97, é um valor aproximado, 97,3. Tá bom? Milhões. 5. O motorista percorreu 28 km em 30 minutos. Dá pra gente ter aqui uma velocidade média. Pessoal, velocidade média, unidade de velocidade, é quilômetro por hora. Tá certo? Repara, eu tenho aqui 30 minutos. 30 minutos é a metade de uma hora. Então imagina que se ele tivesse percorrido uma hora, ele ia fazer o quê? O dobro, tá certo? Então eu ia ter 28 vezes 2, 56 quilômetros em uma hora. Tá bom? Letra C. Unidade de medida de velocidade, quilômetro por hora ou metro por segundo, tá? Mas ainda falta um tempinho para vocês começarem a ver essas coisas. Isso aí é só em física. Se eu não me engano, vocês vão ver, vocês vão ter uma pincelada no 9º ano. Numa pesquisa de candidatos, 2 candidatos a prefeito de uma cidade, tem-se os candidatos Pedro Divino, tá. Se a cidade possui 50 mil eleitores, o número de votos do candidato mais cotado será, vamos ver quem é o mais cotado, 35% nesse verde mais claro aqui, que é o José Inocêncio. Então, José Inocêncio está levando 35% de quanto? 35% dos 50 mil eleitores. Corto 2 zeros, 2 zeros. Eu vou ter lá 35 vezes 500. 35 vezes 500, 17.500. Letra D de dado. Ok. Vamos lá. Quase acabando. Não falta luz de novo.
As medidas indicadas na figura referem-se ao desenho que representa o dormitório retangular, incluindo o banheiro de uma casa. Se a escala do desenho é de 1 para 45, é assim que se lê, tá, pessoal? Qual a área em metros quadrados real desse dormitório? Então, só para a gente lembrar, o que significa escala? Escala é que cada 1 centímetro no meu desenho, na minha planta, eu tenho 45 centímetros no caso, tá? Nesse caso, na vida real. Ou seja, a minha altura desse meu dormitório é de 6 vezes 45. E a minha largura é de 10 vezes 45. Lembrando que isso daqui está em centímetros, tá bom? 6 vezes 45, você tem lá 270 centímetros de altura por 450 centímetros de largura. E ele quer saber a área em metros quadrados, ou seja, temos que passar isso aqui para metro. Passando para metro, são duas casas para a esquerda, né? Metro, decímetro, centímetro. Duas casas. Duas casinhas, 2,7 metros por 4,5 metros. Ok? Como calcular a área? Base vezes altura, ou seja, 4,5 vezes 2,7 dá 12,15 metros quadrados. Tá certo, pessoal? Você podia ter feito o seguinte também. Eu acho mais difícil. Você multiplica essas duas aqui e depois transforma. Eu acho mais difícil. Tá? Faz desse jeito aí que eu falei que não tem erro. 8. Pulei? Não, tá certo. 8. Se em certo restaurante a comida custa R$30 1 quilo, quanto custarão 400 gramas? 400, não é 400. 400 gramas dessa comida. Então vamos lá, a questãozinha boa, né? Porque o restaurante ele sempre te dá o preço pelo quilo. Só que praticamente ninguém come 1 quilo, né? Praticamente. Vamos lá. Eu tenho 30 reais 1 quilo. Ok? Então nós temos aqui, ó, reais e embaixo o peso. Só que eu vou fazer o seguinte, para facilitar, eu vou colocar em grama. E a gente sabe que 1 quilo são 1000 gramas, tá bom? Do outro lado, a comparação. Quanto custarão? Então o X tem que estar em cima, porque em cima é o real, é o dinheiro. 400 gramas. Ok? Então repara, ele tinha te dado 1 quilo. Por que eu botei 1000? Para poder comparar com os 400 gramas que ele está perguntando. Tá certo? Vou multiplicar cruzado isolando o x. Basicamente você vai pegar o 400 e vai subir aqui com 30. X é igual a 400 vezes 30. Não multiplica. Deixa para fazer isso no final. Por quê? Olha os zeros, ó. 1 mais 2 aqui, ó. Sumiu mais 2. Pronto. Belezinha. 4 vezes 3, 12. 12 reais. Agora tu pode tirar onda com tua família aí quando tu for comer numa churrascaria aquilo. Tu vai falar, agora eu sei calcular. Eu sei se eles estão me roubando ou não. Que o princípio básico é esse aí. 9. Uma escola possui 2.500 alunos matriculados e 1.200 foram selecionados para participar de um concurso de redação. Qual é a razão que representa o total de alunos selecionados? Tá, pessoal, então olha só. Alunos selecionados, tá certo? Então, 1.200 de quantos? De 2.500, tá bom? Só que você sempre simplifica, então tem que cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros. 12 sobre 25. Tenho certeza que tem muita gente aí que fez sem nem fazer conta, né? Marcou sem fazer conta.
Uma loja de imóveis fez o balanço da quantidade de sofás que foram vendidos. A razão entre o número de sofás e o número de sofás vendidos foi de 8 para 5. Então, ó, vendidos e o número de sofá, tá bom? Só pra gente não esquecer. Sabendo que a loja foram vendidos, ó. Então o 10 ele tem que entrar embaixo. Calcule a quantidade de sofás. X em cima, tá? Faz isso aqui que tu não esquece, tá bom? Tu não erra. Eu sei que o 10 tem que estar embaixo, não em cima. A maioria da galera erra justamente na hora de armar, tá bom? Então, o 10, ele sobe multiplicando com o 8, vezes 8, dividido por 5, ó. Deixa para dividir, para multiplicar sempre no final. Ó, o 10 e o 5, olha como é que facilitou. 2 e 1, 2 vezes 8, 16, letra A. Tá certo? Bom, pessoal, então essa foi a correção. Videozinho bem rapidinho, só 10 questõezinhas. As questões foram rápidas, que é uma questão de avaliação, não pode ser nada grande, tá bom? Saúde para todo mundo e até a próxima. Valeu, fui!